Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o governo alemão está a perder votantes. Segundo algumas sondagens, aparentemente perderam 40% dos seus eleitores nos últimos 4 anos. Vamos ver o que é que se passa, porque raio é que existe uma instabilidade tão grande do ponto de vista governativo na Alemanha, e vamos ver exatamente o que é que os eleitores ou o que é que as sondagens dizem sobre esta perda dramática de eleitores num espaço tão curto de tempo. Vamos então ver, meus caros. Sondagem: coligação governante da Alemanha perdeu 40% dos seus eleitores em 4 anos. A confiança dos cidadãos no governo federal caiu para níveis historicamente baixos. Temos: o chanceler alemão Olaf Scholz não é uma cara popular ultimamente. Na semana passada ele teve que fazer uma ameaça de pedir o voto de confiança e arriscar o colapso do governo para que o seu pacote de segurança fosse aprovado pelo Parlamento, e agora ele descobre que o público em geral também não tem muita confiança nele. De acordo com uma sondagem, o número de alemães que dizem confiar em Scholz caiu vertiginosamente nos últimos 4 anos, de 75% em 2020 para míseros 20% hoje. A sua coligação semáforo, composta pelo próprio SDP, o FDP liberal e os verdes, não está, sem surpresa, a sair-se muito bem. Há 4 anos atrás, 63% dos alemães entrevistados disseram que confiam no governo em exercício. Hoje, apenas 21% confiam. Cada vez menos os alemães sentem que o governo os entende. Em resposta à declaração, os políticos sabem o que preocupa os cidadãos e as suas vidas cotidianas, apenas 17% concordaram e 2% disseram que não sabem. Portanto, tudo o resto disseram que não. Apenas 24% dos alemães hoje concordam que o Estado pode cumprir as suas tarefas, em comparação com 56%, já uma declaração bastante terrível de confiança pública em 2020. O autor da sondagem, Manfred Güllner, fundador e líder do Instituto, disse ao Bild que o SPD e os Verdes se preocuparam muito com grupos e questões marginais, com a legalização da cannabis e não com os interesses da grande maioria. E disse que o FDP, por sua vez, decepcionou a sua clientela principal, a classe média alemã, porque as restrições burocráticas não diminuíram como esperado, na verdade, aumentaram. Meus caros, esta foi a notícia na íntegra, por acaso era mais pequena e pude fazer com grande facilidade esta leitura, e portanto podemos ver várias coisas a nível nacional alemão por uma razão muito simples. Tivemos estas eleições de estados em que a AfD conquistou o primeiro lugar num deles, ficou em segundo num outro e ficou em segundo em 2 e conquistou o primeiro lugar num. E portanto nós vemos que a AfD já consegue ganhar algumas eleições em circunstâncias específicas aos partidos que estão alinhados no governo, que sinceramente não sei se concorreram como coligação em todos os estados, mas o que é facto é que perderam para a AfD, num dos estados pelo menos, e a AfD continua a aumentar as suas intenções de voto, mesmo com todos os problemas causados por este atual governo. Falo, por exemplo, de uma ministra do Interior na Alemanha que procurava e, aliás, entrou nessa luta legal para ilegalizar uma revista à direita que era anti-establishment político alemão e não gostavam muito do que era dito e, portanto, como não gostavam muito do que era dito, chamaram-lhe discurso de ódio, que é o que todos estes senhores fazem. Nós vemos de uma forma clara que há um crescimento desta direita radical na Alemanha, vemos que o centro já não agrada ao povo alemão e vemos também que não é só à direita que há um crescimento notável do ponto de vista nacionalista. Vemos também que há uma esquerda a nível estadual que cresceu imenso do ponto de vista destas últimas eleições mais locais, digamos assim, e portanto esta esquerda nacionalista, que é uma expressão que pode chocar alguns dos presentes neste vídeo, também cresceu imenso ao longo deste tempo e aliás são mais recentes do que a própria AfD. E, portanto, vemos que há um aumento com as preocupações do país e da nação, vemos que há uma vontade de algum protecionismo, não só do ponto de vista da imigração propriamente dita, como também a nível económico. As pessoas querem que o país produza riqueza. A riqueza do ponto de vista da União Europeia é dramática, podem ver os dados, podem consultar os dados em comparação, por exemplo, à Rússia, que está em guerra, podemos comparar com a China, com os Estados Unidos, e vemos que a nível europeu nós não estamos nem perto de alcançar algum crescimento económico que nos faça competir diretamente com estas 3 potências a nível mundial. Sinceramente não sei o crescimento da Índia, por exemplo, mas imagino que também não seja muito favorável. O que é facto é que a União Europeia é vista como o auge da questão económica, como o auge da civilização, no entanto não produzimos nada de jeito a nível de PIB. E portanto, da minha parte era basicamente isto, meus caros, não tenho muito a acrescentar. Vemos que o governo alemão começa a ficar instável, segundo algumas sondagens, e 40% em 4 anos são percentagens completamente vertiginosas do ponto de vista da queda, e o governo alemão também já começou a tomar algumas atitudes na direção de
tentar voltar a captar algum eleitorado, nomeadamente através desta questão das leis da imigração, e esta situação pode, sem dúvida nenhuma, influenciar a forma como os alemães veem o governo alemão, por uma simples razão, porque esta é uma das principais razões que leva o povo, a nível mais local, a votar na AfD. É a questão da imigração, é a questão deste protecionismo nacional, é a questão de N de coisas, que neste momento são as principais preocupações do povo europeu. Estes artistas sabem disso e, portanto, vão tentar capturar algumas bandeiras desta direita radical para se manterem no poder. Isto é muito maquiavélico do ponto de vista de leituras, e eu até sugiro, Maquiavel sugere que os políticos têm duas funções, nomeadamente ficar no poder e serem eleitos. E, portanto, serem eleitos e ficarem no poder são as duas preocupações de um político. E como é que ele fica no poder? Bom, em certa medida, em grande maioria, diria, correspondendo a uma boa parte das preocupações do povo. Não tem que responder a tudo. Maquiavel sugere que o povo tem que estar feliz o suficiente para não se revoltar, mas triste o suficiente para não terem demasiada confiança em si mesmos e no seu poder. E, portanto, é um bocadinho por aí. Maquiavel sugere que os governos se mantenham e são eleitos correspondendo a algumas preocupações do povo, mas não a todas. E, portanto, ilustrando também aquilo que seria alguma virtude. Maquiavel também costumava dizer isso, dizendo que a virtude não é propriamente a preocupação de um político, mas parecer que tem virtude é sem dúvida nenhuma a preocupação de um político. E, portanto, eu acho que isto é uma das coisas que se passa, nomeadamente na União Europeia, que se passa agora na Alemanha e até que se passa em Portugal, porque vemos Luís Montenegro a abraçar causas que o Chega tem defendido sozinho e que tem sido chamado extremista única e exclusivamente por defender algumas causas. Falo, por exemplo, da questão ideológica das escolas, da disciplina de cidadania, da questão da imigração, da questão deste protecionismo a nível nacional, do incentivo ao empreendimento e à iniciativa privada, e, portanto, é de coisas que juntas que acabam por caracterizar, segundo estes artistas dos meios de comunicação tradicionais, o Chega como extrema-direita, que, no meu entender da ciência política, é uma estupidez de todo o tamanho e nem sequer pode ser considerado nada semelhante a isso. Mas, bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo, aquele gosto do costume, que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.